E o tratamento não cirúrgico, né, que a gente estava conversando, que foi o mote da gente discutir tudo isso para chegar aqui na segurança de indicar um tratamento não cirúrgico. Né. Ele pode ocorrer em algumas situações. Né. Primeiro, apendicite aguda não complicada, né, inflamação do apêndice sem sinais de perfuração, abscesso ou peritonite. Naquele caso que o Fábio mostrou, que tinha uma coleção periapendicular, se a gente prestar atenção, aquilo já está com um espessamento, aquilo já é mais crônico, não foi um caso agudo que o paciente fez naquela hora. Então, a punção pode ser, sim, feita nessas condições, associada à antibiótico terapia, lembrando que não tinham outras complicações do tipo perfuração com o pneu peritônio. Então, nesse sentido, a punção está muito bem indicada, com esvaziamento daquela coleção e tratamento com antibiótico. Tá? Pacientes de altos riscos cirúrgicos, então, como a gente conversou, idosos, pacientes gestantes, pacientes cardiopatas graves, então a gente sempre vai tentar inicialmente um tratamento cirúrgico, um tratamento não cirúrgico, perdão. Tá? E a apendicite com abscesso, que foi aquilo que a gente estava conversando, né? Quando há formação de abscesso, o tratamento inicial pode ser não cirúrgico, com antibiótico terapia e a drenagem percutânea, que, como o caso que o Dr. Fábio nos apresentou aqui hoje, aquela punção de um abscesso periapendicular. Tá bom? Então, seguinte. A antibiótico terapia, geralmente, a gente precisa cobrir germes de cavidade abdominal, a gente opta por uma cefalosporina de terceira geração, a ceftriaxona, que é o Rocefin, e pode utilizar de 1 a 2 gramas endovenoso 1 ou 2 vezes ao dia. Outra alternativa, pacientes alérgicos a cefalosporinas e bezetacil e a mesma categoria de antibiótico, a gente pode usar o ertapenem, que tem uma cobertura boa para germes de cavidade e abdominal, e aí a sua dose vai ser na dose de 1 grama IV 1 vez ao dia. Tá? Podemos ter que combinar? Sim, geralmente a gente acaba fazendo essa combinação para cobrir o quê? Cobrir bactérias gram-negativas e anaeróbicas. Então a gente vai usar o quê? Cefalosporinas de terceira geração, como a ceftriaxona que eu me citei anteriormente, associado ao metronidazol, que é o flagyl, para cobrir anaeróbio. Né? Alternativa, a amoxicilina com clavulonato, 1,2 gramas IV a cada 8 horas. Então a gente tem esse perfil de sensibilidade para antibiótico terapia, e na prática do dia a dia é o que a gente acaba utilizando e prescrevendo. Quando você vai indicar a cirurgia, é uma antibiótico terapia profilática, suspende 24 horas depois da cirurgia com o caso resolvido. Quando você vai fazer tratamento cirúrgico, você tem que acompanhar o paciente. Segurança. Você vai indicar um tratamento não cirúrgico para este paciente, você precisa ter uma equipe horizontal. Idealmente, a mesma pessoa deve examinar esse paciente todos os dias, para que você não tenha esse viés de pior ou progressão da doença. Você precisa ter serviço de radiologia à disposição, para na necessidade você poder indicar um ultrassom, uma tomografia, para poder fazer esse acompanhamento. Mas é possível? Sim, é possível, e a gente tem respostas boas quando a gente consegue fazer, indicar no tempo certo e resgatar esse paciente e tirá-lo de uma cirurgia de urgência, por exemplo, no paciente, como o Fábio mostrou na época do Covid. Eu sou o diretor da cirurgia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, eu coordeno toda a parte cirúrgica e sou o responsável pelo centro cirúrgico, e a gente viu bastante casos de pseudoapendicite nesses pacientes com Covid durante a pandemia também. Então, é exatamente isso que o Dr. Fábio apresentou. É um quadro clínico associado a uma doença sistêmica, mas que a principal hipótese era uma apendicite aguda, com um paciente grave, entubado, muitas vezes em circulação extracorpórea, né? Então a gente não tinha condições de levar nem para fazer exame, às vezes, a gente acabava fazendo ultrassom à beira do leito e acabava tratando clinicamente, porque era a melhor opção para o paciente naquele momento. Seguinte. Monitoramento e critério de sucesso, como eu falei para vocês, né, avaliação diária de dor, febre, leucocitose, sinais de irritação peritoneal. Né, critérios de sucesso, óbvio, desaparecimento da dor, redução da febre, desaparecimento da leucocitose em exames de sangue e ausência de sinais de complicação, principalmente peritonite e abscesso. Né, então, você tem sinais de sucesso quando o paciente melhora, tanto clinicamente como localmente. Então, a gente tem uma resposta clínica adequada com resolução completa do quadro. Bom, seguinte. Limitações e riscos, né? Então a gente sempre tem que pesar risco e benefício, tá bom? Taxas de recorrência. Os estudos mostraram que a taxa de recorrência em apendicite pós-tratamento não cirúrgico varia até 30% em um ano. Uma vez que o paciente teve uma apresentação
uma apendicite aguda, ele vai ter a sua recorrência em até 30% em um ano, e vai acabar necessitando de uma cirurgia para retirar esse apêndice. Tá bom? Risco de complicações, apesar de raro, há riscos de progressão para apendicite complicada, perfuração, abscesso, durante o tratamento. Nós estamos em 2025, 2024, nós perdemos 2 pacientes lá no Emílio Ribas com apendicite aguda complicada, e haviam rodado 2, 3 outros hospitais e não foi feito o diagnóstico adequado. O paciente chegou em franca peritonite para a gente, um deles era imunocompetente, o outro era um paciente HIV positivo. E operamos, era uma peritonite generalizada, com pus na cavidade inteira praticamente, e apesar da cirurgia e da antibiótico terapia, nós tivemos 2 óbitos por doenças complicadas, diagnóstico tardio. Então, eu sempre falo que ainda em 2025 se falece de apendicite aguda complicada. Tá bom? Necessidade de cirurgia futura. Alguns pacientes podem eventualmente estar de apendicectomia eletiva para o tratamento inicial com antibiótico. Então, o paciente fica claudicando, patinando, não melhora, recorre, a melhor opção é resolver isso em uma cirurgia eletiva, apendicectomia, o paciente sai no dia seguinte, laparoscopia, né? Então, excelente recuperação pós-operatória, praticamente sem dor, sem complicações, já sai comendo no dia seguinte, e sem grandes complicações do ponto de vista de fisiopatologia da doença e de fisiologia da cavidade abdominal. Então, uma cirurgia resolutiva.